Cara, o cara é escritor, diretor, publicitário, produtor, empresário e ator. Oh, meu Deus! Tudo isso? Não, e tem muito mais. Esse filho da mãe conseguiu criar ainda os maiores super-heróis do mundo! Senhoras e senhores, Stan the Man Lee! Hello, people! No início dos anos 60, o vovô Stan, junto com outras lendas dos quadrinhos na época, o senhor Jack Kirby, o Rei, Steve Ditko e John Romita, inventaram e criaram os super-heróis mais sinistros e mais humanos que este mundo há de ver. O cabeça de teia Homem-Aranha. O esquentadinho, sempre irritadinho, o incrível Hulk. O Homem de Ferro. Ele é demais, ele é elétrico. Os mutantes X-Men. O Homem Sem Medo Demolidor. Pantera Negra T'Challa Wakanda Forever. O Poderoso Thor. Krakatom. Os Vingadores. Quarteto Fantástico. O Misterioso, o Mago Supremo, Doutor Estranho. A espiã que me amava, ou amava qualquer outro depois que ela iria matar, Viúva Negra. O divertidíssimo Gavião Arqueiro. O espião soturno, Nick Fury. O rapidinho Mercúrio. Feiticeira Escarlate. Homem-Formiga. E aqueles que quase ninguém ouviu falar, os Inumanos. Stanley Martin Lieber nasceu em Manhattan, Nova York, no dia 28 de dezembro de 1922. Filho do casal Jack e Celia Lieber, ambos judeus imigrantes da Romênia. Seu pai e sua mãe tiveram ainda mais um filho, Larry, nascido em 31, e que, assim como o irmão mais velho, também fez carreira no mundo dos quadrinhos, só que não ganhou tanta fama assim. A família de Lee era relativamente pobre, tendo ele morado boa parte da infância e da adolescência em um quarto e sala no Bronx, lá na periferia de Nova York. Lá, ele e o irmão dividiam um minúsculo e único quarto do apartamento e os pais dormiam em um sofá-cama na sala. Durante a adolescência, Lee estudou na Dwight Clinton High School, também no Bronx, ou seja, era o desafio no Bronx na vida real, né? E desde cedo, o pequeno Lee gostava de escrever. O seu sonho na adolescência era escrever um grande romance. Se formou na escola aos 15 anos, mas ralou pacas. Escreveu obituários em jornais, entregou sanduíche em escritório lá no Rockefeller Center, foi office boy numa fábrica e também lanterninha de um teatro, o Teatro Rivoli na Broadway. Ainda na sua puberdade, Lee trabalhou para Martin Goodman, até então editor da Timely Comics, que iria se tornar a Marvel Comics. Goodman era convenientemente casado com a prima de Lee, que aí, imagina. Seu primeiro trabalho publicado foi uma página na revista Capitão América, em 1941, para preencher texto, né? E assim, ele acabou assinando como Stan Lee. O malandro usou o nome Stan Lee porque sonhava um dia escrever o maior de todos os livros do país e não queria seu verdadeiro nome associado às histórias em quadrinhos. Afinal, história em quadrinhos era para crianças. Mas acabou escrevendo histórias e aos 17 anos tornava-se o editor mais novo no mercado. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lee alistou-se no exército e serviu nas comunicações. Escreveu manuais, slogans e filmes de treinamento. Após a guerra, volta ele para a editora e em 1962 criaria o bordão mais famoso de um personagem da Marvel. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, que iria martelar a cabeça do Homem-Aranha em praticamente toda a história. Depois de ter visto os horrores da guerra,
Lee voltou com uma coisa na sua cabeça. Ele percebeu que os Estados Unidos deveriam ter mais responsabilidade sobre o seu armamento bélico, o seu armamento nuclear, todas aquelas terríveis consequências da guerra. Ele precisava dar um recado, ele precisava dar uma mensagem, e acabou usando os quadrinhos para isso. No fim da década de 50, a DC Comics deu uma bombada no gênero dos super-heróis com a Liga da Justiça da América. Foi então que começou a eterna guerra das editoras. Martin Goodman deu a Lee a tarefa de criar um time de super-heróis novo. Lee estava chegando aos 40 anos e se considerava velho para aquele tipo de trabalho. Estava de saco cheio de só escrever história em quadrinho e de super-heróis. E super-heróis batidos e sem graça. Foi então que sua mulher Joan sugeriu que ele deveria criar seus próprios personagens. E tudo isso da sua maneira. Ele não tinha nada a perder, até porque já queria pular fora do barco. Seguiu o conselho da esposa e cracatom! Sua carreira explodiu. Lee queria seus heróis mais humanos, com sentimentos. Uma coisa onde o leitor pudesse se identificar, pudesse olhar, cara, esse cara tem que pagar as contas como eu. Esse cara tem que levar a namorada pra jantar fora. Ele queria que seus heróis tivessem um pé no chão, pudesse criar uma empatia direta com eles. E foi isso que justamente ele fez junto com seu amigo e colega, o rei Jack Kirby. Na emancipada década de 60, os heróis de Stan Lee conquistaram adolescentes e jovens adultos, e as vendas foram no teto. Moderou as páginas de cartas, escreveu uma coluna mensal chamada Stan's Soapbox e sempre assinando com sua frase célebre Excelsior. Em 1981, ele se mudou para a Califórnia para desenvolver e administrar as propriedades de TV e cinema da Marvel. Algum tempo depois, ele acabou vendendo grandes nomes da editora para evitar que a Marvel caísse numa falência. E a coisa estava bem feia. Mas, com a chegada do universo Marvel nos cinemas, esse jogo acabou sendo virado de uma forma linda, com milhões e bilhões sendo realizados a todo ano. Nos últimos anos, Lee tornou-se um ícone e a cara pública da Marvel Comics. Ele faz aparições não só nos filmes, mas também em convenções de história em quadrinhos, pelos Estados Unidos inteiro. Ele palestra e participa de painéis, assim como também ajuda a desenvolver programas nas TVs fechadas. Lee também navegou por outros mares. Quando chegou à internet, ele criou o Stan Lee Net, que mostrava uma animação das tiras de quadrinhos tradicionais, mas acabou sendo um fracasso. Nos anos 2000, Lee acabou trabalhando rapidamente para a sua eterna rival, a DC Comics, fazendo um trabalho chamado Just Imagine. Ele reimaginou os super-heróis como Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e Flash de outros backgrounds, com outras histórias, como se eles tivessem surgido de uma maneira completamente diferente de suas criações originais. Batman, por exemplo, era um negro e completamente pobre, onde ganhou dinheiro por causa de lutas que fazia e aparições que fazia, e de repente ele, com esse dinheiro, conseguiu juntar capital para conseguir virar um grande super-herói. A série não vendeu tão bem assim, mas Lee acabou deixando sua marca registrada na editora. Lee também criou algumas coisas, digamos, curiosas. Uma série animada para adultos chamada Stripperella, para a Spike TV, que acabava que muitos adolescentes tinham acesso. Lee também anunciou uma série animada para Playboy, a pedido de Hugh Hefner. Os dois velhinhos safadinhos se juntaram e falaram: vamos fazer uma série animada com as coelhinhas da Playboy. Ali, shame on you, shame on you. Ele também criou e apresentou o reality show Who Wants to Be a Superhero, que é uma mistura entre American Idol, American Gladiator e muita vergonha alheia. Aqui, os participantes deviam usar uniformes e acessórios como super-heróis reais e disputar desafios para provar se eles tinham mesmo personalidade de super-herói. A recompensa? O vencedor ganhava uma história em quadrinhos criada pelo sempre empolgado Stan Lee. Confere aí as maluquices que os americanos chegam. Em 2010, o inesgotável Stan Lee também criou outra série chamada Stan Lee Superhuman, e era apresentada por Daniel Browning Smith, um contorcionista conhecido como o Homem Borracha.
E surpreendentemente, foi o programa de maior êxito da história do History Channel. Hoje, aos 94 anos de idade, o bom velhinho continua na ativa. Não para, esse cara não para, ele continua fazendo participação nos filmes da Marvel, atua como consultor de muitas coisas das produções, além também de fazer suas aparições surpresa em convenções e outros lugares escusos. Atualmente, ele tem precisado de um super-herói para ajudar ele em certos detalhes de sua vida pessoal. Casos como assédio sexual, problemas financeiros das suas empresas e outras rebuliços que deram na sua vida, onde ele precisava de um protetor. Mas nada poderá tirar o que esse homem fez, a revolução que esse cara fez no mercado editorial de quadrinhos, porque o seu nome já está escrito nas páginas da história. Agora, atenta para uma coisa. Quando esse cara estava em crise, ele estava justamente com a cabeça cheia de super-herói, não aguento mais isso, não aguento mais escrever sobre esse mercado, estava querendo pular fora, picar mula, sartar fora. Ele ouviu os conselhos da sua esposa e falou, bem, peraí, eu realmente posso criar uma coisa diferente. Eu posso criar aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria de ver nos super-heróis. Não aqueles mitos endeusados, aquelas coisas inalcançáveis de um super-homem, de uma Mulher Maravilha, que não tem um pé no chão. Eu quero fazer um super-herói humano. E foi justamente isso que revolucionou tudo, que fez aquela bagunça no mercado, onde as pessoas se atiravam para comprar, tanto jovens quanto adultos. Então, aos poucos, esse mercado foi deixando de ser uma coisa de criança, pré-adolescente, jovenzinho, para os adultos consumirem. Talvez hoje em dia você esteja pensando, pô, cara, eu não consigo criar nada, tudo que eu faço é igual. Há sempre a hora de você se reinventar, há sempre o momento de você fazer diferente. É isso aí, galera. Dá aquela curtidinha, peteleco no sininho e ó, se inscreve no canal. Muito obrigado por estar assistindo isso aqui. Beijos marvetes na sua alma deliciosa e continue cavando. E lembre-se sempre, é o Excelsior.